Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com a Diana Almeida. Diana, grato por teres aceito o convite para vires conversar sobre aquilo que tem sido a tua jornada nestes anos, já há muitos anos, já há alguns anos. Sim, E começamos por aí mesmo. nós conhecemos ainda João Sem Medo e para mim foi um amor à primeira vista conhecer-te e ainda por cima conhecer a proposta que tu trazias, completamente fora da caixa, uma, uma perspectiva nova para mim. Então foi assim uma delícia conhecer e ligar-me ao teu ser e à tua proposta e à forma como tu estavas a perspectivar o mundo e ao mesmo tempo os passos que tu estavas a dar na tua vida. Queres começar um pouco por aí? Como é que tu deste? Como é que foi? Como é que é esta tua história que te chega, que faz chegar aqui, não é? Que história é esta? Quais são os marcadores que a tua história tem que fazem tu veres o mundo e perspectivares o mundo com a forma como estás a fazer hoje? Sim, olha, Marco, muito grata por este convite. Uhum. E é um prazer. Eu também, entretanto, estive a ver algumas das entrevistas que tu fizeste a pessoas extraordinárias, e é tão interessante, não é? Porque tu estás aqui a dar-nos a possibilidade de termos acesso a uma visão diferenciada do mundo, que é bem distinta daquela que o mainstream nos dá, as notícias e os cataclismos e tudo isso. Então, isso é incrível. Eu ontem, quando estava a passear pelo teu canal, fui abrindo imensos dos links que as pessoas nos deram e fiquei tipo, uau, isto é Uhum. incrível. Há tanto a descobrir e há tantas pessoas maravilhosas aí no mundo. Então, se calhar posso começar pela maravilha, porque eu acho que isso é uma das coisas que caracteriza a minha jornada nesta encarnação, desde criança, é um encanto com o mundo e uma curiosidade e uma atenção pelas coisas e também um amor incondicional pelas palavras. E então, eu há pouco tempo tive uma sessão com uma pessoa que me estava a guiar em termos de imagem, de carreira, e pensei, se ela me perguntar, ok, o que é que de todas as coisas, porque eu faço muitas coisas, e já nessa altura estava meio que, não sei se dividida, se expandida em muitas áreas, se tiveres que escolher uma, qual é? E eu não tenho dúvidas, é escrever, é ler e escrever, não é? Aliás, este cenário aqui atrás, que é de verdade, não deixa, não engana ninguém. Então, quando nós nos conhecemos no João Sem Medo, que foi um projeto incrível, eu levava-o a escrever o coração, que é uma proposta que parte deste meu amor pela escrita e pela palavra e da noção de que a criatividade é uma ligação hum, ao transcendente, ao divino, a Deus, à deusa. Eu vou falar imenso de Deus porque isso é assim uma presença fundamental na minha vida desde sempre também, desde criança. Os meus pais não são praticantes, não, pronto, casaram-se pela igreja, aquele folclore, etc., mas não iam à missa nem nada, e eu sempre sentia necessidade de ter um canal. E quando era criança, esse canal era a Igreja Católica Apostólica Romana, que agora não é, e eu acho que de facto a religião que quer dizer religar, né? Ligar-nos à una, à unidade, não pertence a nenhuma tradição em particular, nem pode estar fechada num espaço. É tudo, é este milagre incrível de nós estarmos vivos e estarmos a respirar e o nosso corpo funcionar e ter a sua inteligência, como diz o Rumi também. E então, desde então, o meu caminho tem vindo a ser servir através da criatividade, da minha criatividade, para ativar a criatividade dos outros. Então, no meu site, eu estive agora a ver o que é que eu faço, afinal. Eu ponho energia, criatividade, visão. Eu trabalho como terapeuta energética, como bruxa. Eu gosto deste nome porque acho que é um nome que honra, eu já falei sobre isso, aliás, até que honra as milhares, se não milhões de mulheres que foram perseguidas ao longo dos séculos da sociedade patriarcal na qual ainda vivemos, porque também sou feminista. Hum,
e que estavam ligadas a um saber alternativo e a um saber que reconhecia uma sabedoria universal das plantas, de outras entidades, e que não era controlável, porque, por essência, a espiritualidade não é controlável por nenhuma instituição. Então, enquanto bruxa, eu faço terapia energética e isso aí, pá, é incrível, porque eu sou uma académica, eu dei aulas na universidade imensos anos, fiz um mestrado, um doutoramento, organizei congressos, e é uma parte de mim, sim, e foi preciso eu, teimosa como sou também, bater mesmo contra uma parede, contra um limite, para me entregar completamente a esta descoberta espiritual e a esta magia. Então foi num período muito dramático da minha vida, no fim de uma relação, que eu acho que é sempre o mais dramático para todos, não é? Porque nós somos emoção antes de mais e antes de mais, ou também, não é? Que eu comecei a fazer o primeiro nível de Reiki em 2005. E depois, a partir daí, fiz imensas formações e fui descobrindo nessas formações que já estava a fazer coisas que ia aprendendo. Então, isso foi muito interessante e continuo a fazer coisas que nunca me ensinaram. Ou seja, que, que eu fui buscar a outros lugares, a outros tempos. Quando me perguntam o que é que fazes no afinar o coração, que é aquilo, a minha proposta, a minha resposta é sempre eu faço o que me mandam, porque eu não sei o que é que vou fazer, o que é que vai acontecer. Sei que à partida começo pelos pés para avaliar a situação das pessoas, fecho os olhos e vejo coisas. Isto é tudo muito estranho, não é? E depois, a partir daí, trabalho energeticamente e com taças tibetanas e com cristais e com voz. Agora estou também a trabalhar com aromaterapia e vou recebendo instruções. Eu, por exemplo, dado momento, isto já foi há alguns anos, estava a fazer uma terapia e ouvi uma voz a dizer canta. E eu, what? Como? Como canto? Canto o quê? E a voz dizia canta, canta. Bem, comecei a introduzir o canto nas terapias. Agora, ultimamente, por exemplo, tem-me dado mensagens que são quase como se fossem versos, sabes? Assim, um verso para aquela pessoa, um pequeno poema para aquela pessoa que eu canalizo. E pronto, e eu tipo, ok, mas é mesmo para dizer isto? Sim. Pronto, e é isso é a parte da energia. Depois a criatividade é o escrever o coração, e eu, como tenho também uma formação de psicoterapia corporal, fiz cerca de 400 horas de formação, tenho o Body Dynamic Foundation, e depois comecei a tirar o curso de psicoterapeuta somática, mas que depois acabei por não continuar. E sou também professora certificada de Kundalini Yoga, tenho também essa componente do corpo e meditadora. Eu já medito há muitos anos, comecei a meditar com 24 anos, quando ainda achava que meditar era pensar profundamente sobre uma coisa. Então, para mim, comecei com aqueles vipassanas, sabes, 10 dias de silêncio, sem comer. Para mim foi quase isso, porque eu comia imenso, sempre comi bastante. E foi assim uma experiência incrível. Mas então, leva essa componente corporal para a criatividade. O desafio é sempre como é que nós, estando conscientes no corpo, através da respiração, através de pequenos exercícios de movimento, podemos aceder melhor, desbloquear, ligar esta racionalidade castradora, a que eu chamo às vezes o grilo falante, né, que está aqui no nosso sombra dizer, tu não consegues, tu não sabes escrever, vais fazer uma figura ridícula, principalmente nos adultos, porque quando eu monto uma banquinha onde quer que seja, as primeiras pessoas a virem são crianças e eu trabalho com um público adulto. Então é mesmo tipo, crianças, vão-se embora, isto não é para vocês. Depois acabo por fazer coisas com elas, claro, mas as crianças têm esta criatividade ou esta ligação à expressão criativa muito mais viva e sem restrições do que nós. Nós, de facto, fomos-nos castrando ao longo do processo de socialização, quando nos diziam este desenho não se desenha assim o sol, não se desenha, não é? Ou, este texto está cheio de erros.
há muitas coisas que, para nós sobrevivermos enquanto adultos, tivemos que bloquear. Então, escrever o coração é escrever a partir do estômago, como eu costumo dizer, que tem até mais neurónios do que o cérebro, não é? Então, é escrever a partir de um lugar de entrega em que tu possas, em comunicação com a arte, que eu acho que é fundamental. A literatura, a pintura, a fotografia, a música, tudo o que a arte nos traz e desbloqueia e move, não é? Este movimento, porque a criatividade, no fundo, é um movimento, é uma entrega, um fluxo, não é? O fluxo criativo. Eu acho que na Bíblia, por exemplo, é o Espírito Santo, é pomba que desce, é algo que entra dentro de nós e muitas vezes, quando nós nos damos essa autorização de escrever, somos escritos, não somos nós que estamos a controlar, não é? Mas estamos a ser um canal para qualquer coisa que está dentro de nós, que passa através de nós, que é filtrado pela nossa sensibilidade, mas que está aí, no éter, né? E é engraçado quando nós pensamos, por exemplo, mesmo em muitas invenções científicas, como a fotografia é um exemplo incrível. A fotografia foi a técnica de fixação fotográfica, porque a fotografia em si, como lógica, já existia, não é? A câmara obscura, mas a questão era como é que se fixam as imagens. Isso foi descoberto em dois pontos diferentes ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo. Então é mesmo, ok, é como se houvesse aqui uma grande inteligência universal a qual nós vamos beber e onde acedemos. Então, por fim, depois, voltando às minhas propostas, que são tripartidas, digamos assim, energia, criatividade e visão, a visão tem a ver com a fotografia, que é uma grande paixão que eu também tenho. Eu, na verdade, adorava desenhar. E quando olho para alguns desenhos meus da infância, da escola primária, e tudo, fico, uau, incrível, eu fiz isto. E depois, aos 10 11 anos, tive uma professora, eu andei num colégio interno, assim, muito castrador. Tive uma professora de desenho que nos batia e rasgava os nossos desenhos. Então, imagina, a partir daí eu fiquei assim mesmo, ok, desenhar nunca mais. Eu só voltei a desenhar aos 20 e tal anos. E foi, sabes, porque de facto bloqueei ali. Então a fotografia foi um outro caminho que eu encontrei para a relação com a imagem. E o que eu faço são retratos sagrados, além de fazer os meus projetos fotográficos, alguns deles até projetos de investigação fotográfica. Faço retratos para honrar a encarnação das pessoas. E é uma espécie de ritual, são encontros rituais na natureza, em que as pessoas honram a sua encarnação, honram o corpo, que é o veículo da encarnação e o veículo do espírito e da manifestação nesta dimensão em que estamos agora, na Terra. Claro que nos cruzamos sempre com muitas dimensões, mas precisamos do corpo, né? E esta ideia de uma espiritualidade desligada do corpo não tem sentido nenhum. E lá está, isso foi uma das coisas, uma das violências contra as mulheres também, que são, que têm uma ligação ao corpo necessariamente muito grande, nem que seja pelo facto da ciclicidade, da menstruação, das luas, da gravidez, de amamentarem, de cuidarem, né, numa primeira fase muito mais das crias, enfim. Então é isso. E depois, aí nos retratos sagrados, eu que não fui abençoada nesta encarnação com a maternidade, eu sou mãe de todas as crianças do mundo, mas nunca dei à luz, digamos assim. Tenho um fascínio enorme por mulheres grávidas. Acho que as mulheres grávidas são lindas, é assim. Ah, pronto, é mesmo tipo, uau. Acho que deve ser extraordinário tu de repente sentires o teu corpo mudar e um ser a crescer dentro de ti. Acho que isso é quase ficção científica para mim, é mesmo tipo, uau, deve ser brutal. E isto também é uma idealização, claro. Há muitas mulheres que passam grandes dificuldades durante a gravidez, portanto, isto sou eu que estou a falar de fora. Mas então o que eu proponho é, com base numa conceptualização, digamos assim, num pensamento feminista que honra a comunidade e não o indivíduo,
eu quero celebrar o dois em um, porque antes de mais, nós nascemos sempre em comunidade, apesar de nascermos também sós, não é? No momento em que saímos, nós somos sempre dois quando chegamos, e isso é um contraponto à ideologia dominante, do individualismo e da competitividade. Então é extraordinário, não é? Nós, num dado momento, uma pessoa ser dois. Eu há uns tempos vi, assim, num scroll rápido pelo Instagram, eu tento não me perder lá muito, mas aquilo de facto é muito manhoso, para dizer o mínimo. Um, Encontrei um dito de um povo, já não me lembro qual é, que dizia que na língua deles, a gravidez era duas almas num só corpo. Eu achei maravilhoso, achei lindo, não é? Porque é essa comunhão inicial. Então, além dessa questão, há a questão da sexualidade e do erotismo da mulher grávida. Hum, É engraçado porque eu comecei-me a perceber que, por exemplo, as imagens dos filmes pornográficos, que de um modo geral vilificam o feminino e reificam o corpo da mulher. Claro que há muitos tipos de pornografia, há pornografia feminista, por exemplo, agora, que é muito interessante. Deixo aqui um convite para as pessoas explorarem, porque ser o ponto de vista da mulher faz toda a diferença. Mas então, essas mulheres são quase corpos maternais, porque são mulheres extra large, com os peitos enormes, que acolhem o homem em termos ideais, né, em termos simbólicos, como se fosse uma mãe. Então eu pensei, ok, então, mas espera aí, mesmo as imagens da deusa mãe são imagens de uma sensualidade exuberante. Então contrariar a dicotomia judaico-cristã que separa a virgem da mãe, e a virgem é aquela que vai ser desflorada e que vai entrar no mundo da sexualidade, e a mãe é a virgem, ou seja, é a virgem mãe, não é? Mas que é um paradoxo, porque essas duas categorias não podem estar juntas. Uma mãe é alguém que já experimentou os prazeres da sexualidade à partida, não é? E do corpo, pelo menos espera-se. Apesar de ainda hoje haver muitas mulheres que estão longe da fruição do seu corpo e do seu prazer. Isso é muito curioso, porque eu tenho várias amigas que trabalham com sexualidade e que dizem que há muitas mulheres que nunca sentiram um orgasmo. Isso é extraordinário, não é? Na nossa cultura, que é uma cultura aparentemente tão sexualizada, mas que é também muito pela rama às vezes. Então, ok, é honrar a deusa, a mulher deusa que está em comunidade, e isso é um outro dos retratos sagrados que eu faço. Uma das coisas que me encanta na forma como tu te foste perspectivando no mundo, porque é muito interessante, tu já deste aqui as tuas pistas, como é que tu foste construindo a tua proposta, como é que tu te vais mostrando no mundo, é tu assumires essa autenticidade que tu já trouxeste aqui, que já tornaste visível, a tua condição de mulher, a forma como tu queres viver a vida e ires encontrar os teus caminhos. E é muito bonito para mim, fui-te acompanhando, ver como tu construíste o teu mundo de jogo, com as coisas que te apaixonam, com aquilo que faz sentido para ti, com aquilo que tu vais vendo que é a tua relação com o mundo, neste caso entre as mulheres, como tu estavas a falar agora da sexualidade e da mãe, mas começaste por te implicar a ti como tu estás perante isso. Então é muito bonito ver a maneira como tu vais tecendo esta, este caminho, esta tua maneira de te relacionares com a vida e vais buscando as tuas paixões para construires o teu dia, para dar significado ao teu dia e à tua vida em cada momento. E isso é muito bonito e tu deixaste isso transparente aqui. E para mim isso é um grande exemplo. Eu recebi muitos feedbacks do trabalho que tu fizeste, em particular no João Sem Medo, porque as pessoas eram assim como desarmadas. E a primeira coisa que és desarmada era a tua autenticidade. Portanto, tu eras o exemplo desde logo daquilo que tu estavas a passar na proposta que estavas a fazer. Portanto, o teu próprio caminho, a tua própria forma de ver e entregar. E tu voltaste a fazer esse hino aqui. E eu gostei muito quando tu me mandaste há uns tempos atrás o teu site e vi artes de cura e disse, epá, isto é mesmo isto. Como é que ela conseguiu cunhar isto? Porque é isto. Quem te conhece e vai-te vendo aquilo que tu foste fazendo,
de repente está ali, de repente és tu, de repente é a fotografia que tu estás a usar porque és tu. Eu já te vi N vezes por trás da câmara e observar o mundo através da tua câmara e de repente é a tua proposta na escrita e é a forma como tu tocas no coração de cada um de nós com a tua escrita e como nos convidas a fazer o mesmo para os outros. E de repente depois vens-me falar dos óleos essenciais e de como tu estás a fazer e vens outra vez com a tua paixão e aquilo integra dentro dessa nuvem. Então, este lado, esta, esta não linearidade, esta maneira que tu tens de desmontar as estruturas que nos põem à frente como lineares, é para seguires aqui, a tua carreira é isto. Não, não, ou és fotógrafo ou não és mais nada. Isto agora vais lá pôr escrita e fotografia e aromaterapia. Não faz sentido. Tu desmontaste isto tudo, Não, pois não. não é? Tu desmontaste isto tudo, não faz o quê? E ainda por cima, consegues de facto construir uma forma de perspectivar para o mundo que casa as tuas diferentes partes, não é? A arte e a cura, então é isso. Eu gostava que tu tocasses um pouco mais nesta subtileza. Como é que tu foste montando este caminho? Como é que ele te foi se afirmando? E quais são os elementos que tu vês que estão aqui a surgir? E em particular este último que eu sei que tem tocado, não é? Esta, dos aromas, dos óleos essenciais, das coisas que estão a chegar. Portanto, como é que tu foste sendo esta malha, Diana? Porque para mim, eu tenho visto muito isto na caminhada, a dificuldade que as pessoas criativas têm, muitas delas são mulheres, têm de conseguir afirmar plenamente a sua criatividade no fundo, porque acham que têm que ter uma caixa para encaixar cada uma das coisinhas. E tu, para mim, és um grande exemplo que desmontou isso, que disse: não, não é assim. Eu sou isto e eu encontro a minha maneira de me perspectivar no mundo a partir disto e a partir daquilo que são as minhas descobertas, a forma como eu estou a percepcionar o mundo e aquilo que me apaixona. E depois vou a partir daí. Olha, aqui é muito interessante colocares essa pergunta, eu agradeço, porque isto é para mim sempre um grande desafio. Eu sou um bocado ponte, não é? Eu vou fazendo pontes entre lugares e nunca pertenço a nenhum lugar e sou bastante, apesar de gostar muito de pessoas, sou por natureza solitária e passo muitos dias, então agora nesta fase, sozinha, com os meus bichos, em casa, sabes? Ou na natureza, a cuidar do espaço. Isso eu ontem pensava também numa citação sufi que diz: Feliz é o homem que não deixa história. E é engraçado, porque isso é o contrário daquilo que nós procuramos. E esse homem que não deixa história, esse homem, esse ser humano, né? Essa mulher, quem seja, é alguém que consegue viver plenamente a cada momento, em atenção, a respirar. E eu acho que nós às vezes estamos um bocado obcecados com aquilo que devemos fazer, não é? Com o dever e com cumprir metas e com mesmo com a vocação, enquanto na verdade o grande convite divino é ser. Uma amiga minha, esteve há uns anos. Eu tenho sempre que pensar em muita gente, não é? Porque vivo numa comunidade de amor, apesar de viver sozinha, as minhas portas estão sempre abertas a muita gente. E o meu companheiro mora em Lisboa, eu moro aqui, então também há esses movimentos. Uma amiga, viveu em Moçambique 2 anos e fazia lá voluntariado. Ela terminou o curso de Direito e foi pelo COPAV para lá. E ela um dia contou-me uma história que eu achei, isto foi há 30 e tal anos, né? Que ela me contou, eu ainda me lembro tão bem. Hum, que ela chegou a uma aldeia e viu alguém que conhecia sentado assim no chão, ao sol, e perguntou: Então, e essa pessoa deu uma resposta que eu acho absolutamente extraordinária e disse: Eu estou só a estar. Hum, Então, para nós ocidentais é quase condenável, mas como estar só a estar? Então, mas não tens nenhuma perspectiva utilitária, não estás a materializar nada. Então ou outra história de um amigo que estava no Japão e viu uma empregada num hotel a limpar um vidro deste tamanho e ela esteve 15 minutos a limpar o vidro. E se fosse num acidente, ela seria despedida, certamente, não é? Por incompetência. Enquanto ali é dedicação plena àquilo que tu estás a fazer. Então eu acho que este meu caminho foi um bocado acontecendo,
por isso, não é? Porque eu por um lado, não tive escolha. Por outro lado, foi também uma questão política e social, um contexto, que é o contexto da precariedade. Eu terminei a minha licenciatura e, como não me via em muitos lugares onde podia ter ficado, digamos assim, porque eu já trabalhei em muitos sítios, fui seguindo até chegar ao sítio onde eu queria estar, que era a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que é a minha faculdade, é a minha casa, digamos assim, onde eu tirei a licenciatura, o mestrado, o doutoramento, fiz a investigação de pós-doutoramento e onde dei aulas 13 anos. E aí eu cheguei, depois de terminar o doutoramento, com uma bolsa, ou seja, cheguei sem nunca ter saído, digamos assim, mas como professora comecei a dar aulas em 2007. E como tinha uma bolsa da FCT, dei aulas graciosamente, ou seja, sem receber nada e sem esse tempo ser contabilizado sequer para o tempo de serviço, como eu via descobrir mais tarde. Pronto, e depois fui ficando com um contrato de 30%, com um contrato de 50%, etc. E essa circunstância da precariedade também me deu tempo e espaço para ir explorando outras áreas. Porque se eu tivesse aquilo que eu queria, que era, ok, um contrato na faculdade a 100%, etc., e a carreira académica, etc., etc., eu não tinha conseguido aquilo no fundo, que me realiza e que me faz feliz. E efetivamente, em 2020, quando houve a oportunidade de eu ter esse contrato, eu disse: não, eu não quero, já não é isso que eu quero. E isso já estava claro também para mim há muito Hum, tempo, não é? E eu adoraria voltar a dar aulas, no ensino superior e espero poder fazê-lo a tempo parcial, que é isso que eu quero agora, não é? Porque eu sou uma professora e gosto de ensinar e acho que sou boa professora e comunico e amo, é assim uma paixão que eu tenho por comunicar e sobretudo por comunicar pensamento e por pensarmos juntos, não é? Eu acho extraordinário alguém pagar-te para tu pensares, não é? Que é o que fazem um professor universitário, no fundo. Hum, Idealmente, não é? Não para teres uma carreira, mas se tu tiveres uma carreira, depois tens que fazer uma série de outras coisas que eu não acho tão interessantes. Então, por um lado, a precariedade, por outro lado, também o facto de eu não ter tido uma coisa que eu queria muito, que era uma família. Eu não sou mãe. Se eu fosse mãe, eu não me podia dar ao luxo de dizer: ah, não, agora posso ter um contrato, tchau, aí vou viver de subsídio de desemprego. Estás a ver? Não, ou seja, não é? Foi uma opção que eu fiz porque eu não tenho uma família. E isso é um bocado duro, não é? A pessoa admitir, porque tudo tem um lado mau e um lado bom, e às vezes as nossas bênçãos vêm disfarçadas como maldições. E, e então isso permitiu-me também, uma certa teimosia, ir explorando várias coisas. E há pouco eu decidi meditar hoje, fazer a minha meditação diária antes da nossa entrevista, para dizer, ok, anjos, vá lá, ajudem-me aqui. No fim da meditação, tive uma visão muito interessante, que é a resposta a essa pergunta, que eu vi debaixo da terra, uma raiz, mas não é daquelas raízes assim verticais, era uma raiz que tinha muitas raízes pequeninas e micro-raízes que se iam espalhando. É um bocado aquela ideia, em termos teóricos, do rizoma, do Deleuze e do Guattari no Capitalismo e Esquizofrenia, que eles dizem que o rizoma é um modo de resistência à compartimentalização e à tecnocracia, que eu acho que nós só agora é que estamos a ver o que é a tecnocracia, não é? Com o contexto contemporâneo e com a inteligência artificial e com a burocratização crescente e com a ligação à tecnologia. Só agora é que nós estamos a perceber. Então eles diziam que esse crescimento rizomático, não com uma linha central, mas com várias linhas proliferantes, que mesmo quando são cortadas, continuam, por exemplo, como aquelas ervas manhosas que ninguém quer na sua horta, eu pelo menos não quero e estou a tentar livrar-me de uma e não consigo, porque tu arrancas e ela já tem outra raiz noutro sítio. Então eu acho que o meu crescimento tem sido um pouco assim, tem sido essa raiz que quando se corta num lado ela cresce por outro lado e vai florescendo dessa maneira.
E, por exemplo, os óleos essenciais, eu a dado momento pensei, eu preciso de saber isto. E eu só funciono com linguagens que me apaixonem. Por exemplo, eu escrevo já desde 2020, quinzenalmente, textos sobre a Lua, mas eu não percebo nada da astrologia. Apesar de seguir várias astrólogas e de, como uma boa académica, tirar notas todos os 15 dias no meu livrinho dos textos da Lua. E pronto, tenho umas luzes, não é? Mas não é a minha linguagem. Mas os óleos essenciais são a minha linguagem. Então, quando eu me aproximei, eu de repente pedi, ok, eu quero, e começaram a surgir, sabes? Houve um rapaz que fez um workshop grátis, não sei quem, na casa dele, nananã, com a introdução aos óleos. E depois houve o meu mestre que chegou a Portugal, através de um amigo comum, que é o Jonathan Benevides, Uhum. pá, que de repente chegou aqui. E começou a fazer workshops, e eu fiz os workshops todos, Uhum. e tornámos-nos muito amigos e pá, eu apercebi-me, ok, isto é a minha linguagem, eu vibro, eu neste momento estou a trabalhar com cerca de 80 óleos diferentes e, hum, e eu consigo fazer poções mágicas, sabes? Ou seja, eu consigo as pessoas dão-me feedback que eu fico tipo, uau, a sério? É incrível, porque eu comecei por fazer sinergias personalizadas, depois criei fórmulas, neste momento tenho 12 fórmulas disponíveis, mas o que eu gosto mais mesmo é, ok, eu preciso trabalhar isto e aquilo, e tenho este problema de saúde, e eu vou pesquisar e vou depois afiro com o pêndulo, etc, e vejo e crio uma sinergia personalizada para aquela pessoa que fazem quase milagres. Uma amiga minha, olha, por acaso, aquela de que eu falava, que esteve em Moçambique também há tempos, eu criei uma sinergia para ela e eu disse: Então, estás a gostar? Não sei o quê. E ela disse: Olha, eu tenho posto imenso, e no outro dia fui fazer uma apresentação de trabalho. Eu sou muito tímida e normalmente sou reservada e tenho alguma insegurança. Bem, eu nem me conhecia, sabes? Uhum. Isso foi uma das coisas que eu trabalhei, que ela me pediu para ser trabalhada, né? A confiança. E as sinergias são de facto uma coisa incrível, porque é a combinação de vários óleos distintos é maior do que a soma das partes. Eles depois interagem entre si e fazem ali a sua magia. E as plantas são uns grandes mestres. Eu trabalho muito com árvores também, por exemplo, no afinar o coração. É uma magia que eu faço que nunca ninguém me ensinou, mas que funciona. Que ligo-me diretamente às árvores e transmuto energia com elas. E tenho árvores de referência nos sítios onde moro, sabes? Com as quais me conecto. E pá, as árvores eu acho que são uns seres de uma sabedoria superior, de uma paciência, de uma resiliência, de uma longevidade também muito maior, não é? Um dos pontos altos da minha vida foi estar a caminhar sozinha num parque, numa reserva natural na Patagónia, no Chile, com árvores de milhares de anos. É incrível, não é? Quer dizer, é mesmo tipo, uau! Enfim, e mesmo aqueles seres que nós achamos que são brutos e duros e que não evoluem, como as rochas ou os cristais, tudo está em movimento, né? Eu acho que nós vivemos aqui num planeta extraordinário. E os povos nativos, os povos autóctones, as culturas autóctones, de todas as partes do mundo sabem isso muito bem. E têm mesmo, por exemplo, nas religiões nativo-americanas, das primeiras nações, como eles agora se auto-intitulam, eles têm palavras que significam, por exemplo, ser rio. Ser rio, ou seja, um rio é algo que flui e que tem uma ontologia própria, não é? Uma ipseidade. Então é muito interessante nós sairmos um bocadinho desta visão antropocêntrica, eurocêntrica e irmos descobrir outros modos de ser e de estar que foram, no fundo, abafados por uma cultura que nós já vimos que não está a funcionar, que nos está a alienar daquilo que é fundamental. E por isso, como nós comentávamos no início da nossa conversa, ainda no segredo da não gravação, nós, no mundo ocidental, temos dos graus mais elevados de depressão, suicídio, etc, etc, e muitas vezes até nos países mais ricos do mundo, porque as pessoas estão desligadas daquilo que é fundamental,
é dar um abraço, que é beber água pura, que é estar ao sol, que é ter tempo para estar a estar, não é? Para ser, para sermos e não termos e não fazermos e isso é um grande desafio. Eu acho que agora nesta fase da minha vida estou assim num retiro em que, por exemplo, eu de manhã, maioritariamente, eu dedico-me a ouvir as notícias no público, porque eu sou assinante no público, e acho que é importante, para mim, é importante ter essa responsabilidade política e também ir sabendo o que se passa no mundo, e ter uma visão, procuro ter uma visão de fora, né? Sem me enliar nos dramas. Eu, por exemplo, não tenho televisão, porque para mim é muito mais impactante ver a imagem do que ler ou ouvir. Eles têm uma coisa de inteligência artificial, um senhor que lê as notícias para nós. Então, eu, enquanto estou a fazer isso, estou a cozinhar, estou a cuidar da Laia, que é a cadela que vive comigo, ou do Guiri, que é o gato, das plantas, da horta, disto, daquilo, estou a limpar o chão. Eu acho que é extraordinário como nós podemos ser felizes e criar um campo energético, vibracional, elevado e amoroso a fazer tudo. Desde a lavar casas de banho, como naquele filme de uma vida. Como é que se chamava o filme? Eu nunca me lembro dos nomes dos filmes. Tu sabes de que é que eu estou a falar, não é? Do Wim Qual? Wenders. Aquele filme que foi filmado no Japão, Uma Vida Simples, seria? Sim, Hum, a de- vida simples é o do David Lynch, é o do. ok. Não, não, não. Então, mas pronto, vamos pensar que é um filme de um senhor que lê imenso e que é um tipo intelectual e criativo e não sei o que, não sei o que mais, mas cujo trabalho é limpar casas de banho e que ele passa o dia e os dias dele muito rotineiros, muito repetidos, etc, etc, com uma abertura de coração e com um amor e uma dedicação àquilo que faz extraordinário, não é? E nós, de facto. hum, há muitas maneiras de nos dedicarmos e de termos impacto no mundo. Eu acho que uma delas é a atenção, porque o amor é atenção. É a atenção que os filhos, por exemplo, precisam dos pais, não precisam de um telemóvel ou de não sei o quê, precisam de atenção, da presença, de Hum. ser, não é? Desse ser, de É os dias partilharmos. perfeitos, não é? Que se chama. Diz? Não é os dias perfeitos. Chama-se Sim, dias sim. perfeitos, acho eu. Agora já estou aqui a tentar fazer pesquisa ao mesmo tempo, não vou conseguir. Não Mas sei se não faz mal. Eu te co- Olha, eu gostava, nós estamos aqui a aproximar-nos do fim, eu gostava, perfeitei. tu foste dando algumas pistas e eu gostava de dar essa possibilidade, porque a forma que tu perspectivas cura é também ela diferente daquilo do significado que a cultura moderna dá à palavra cura. Podes falar um pouco daquilo que tu estás a perspectivar? Tu foste dando nesses marcadores, eu pelo menos escutei alguns, não é? Portanto, a cura, por exemplo, da mulher face a esta cultura patriarcal e o que está, e é a sua herança cultural, e tu deste vários elementos e vários apontamentos disso. A cura no sentido de nós abrirmos as possibilidades de quem somos e não nos metermos nas caixinhas, e essa era uma das grandes virtudes que o trabalho que tu trazias com a escrita, escrever o coração trazia, não é? Essa abertura para o mundo, eu permitir-me ser quem eu sou a partir daquele momento. Agora com os óleos estás a trazer outra dimensão, portanto, para ti a cura tem outras perspectivas, tem outras dimensões, e eu gostava que tu conversasses um pouco sobre isso. Como é Ah, para ti o cura? O que é que tu estás a ver quando tu falas de olha, cura? o que eu acho é que todos nós sabemos o que é. Eu estou a Hum, pensar em Dora Welty, que é a minha autora de doutoramento, que eu depois também traduzi para a Antígona e que recomendo toda a gente a ler, que ela é extraordinária, uma mulher mesmo de uma sensibilidade extraordinária. E ela dizia relativamente à escrita moral, e ela dizia a escrita política. Eu acho que ela é extremamente política, mas não se identificava com esse rótulo, nem se comprometia, isso já nos anos 60. Pronto, porque ela é uma escritora modernista, do período tardio do modernismo. E ela dizia: Nós não precisamos dizer a ninguém o que é que se tem que fazer, as pessoas já sabem. O que é que acho que estamos desconectados e esquecidos? Eu, por exemplo, na faculdade, às vezes dizia, quando olhava o modo como as pessoas em posições de poder, e isto, a faculdade é um microcosmos para o mundo, não é? Como as pessoas hum, agem.
eu acho que as pessoas precisavam quase de ir para a catequese outra vez. E o que é que nos ensinam na catequese de qualquer religião do mundo? São valores universais de bondade, de gentileza, de alegria, de gratidão, de humildade, de atenção, de presença, de espanto, de assombro. Ou seja, eu acho que de facto é muito simples. Nós é que complicamos essa resposta, essa semente, está dentro de nós e fazendo a ponte com o que a Ana Paula dizia na última entrevista, é um bocado a reconexão com o corpo e com o sentir e com aquilo que o corpo te vai também dizendo. Eu acho que a cura também vem muito pela arte. Eu acho que a arte, de Hum. facto, de algum modo pode salvar o mundo. E é a arte que tem salvo o mundo ao longo dos séculos. É como o Pedro Barros também dizia, que tu entrevistaste num encontro de homens, há um homem que está sempre debaixo de uma árvore a tocar guitarra. Esse homem é tão importante, é a cigarra e a formiga, né? É Hum. tão importante como aquele homem que está a carregar a lenha para o fogo. Porque, a arte é algo que eu não direi que nos distingue na nossa humanidade, até porque eu acho que nós somos um bocado arrogantes e dizemos só nós é que temos linguagem, não é verdade? Há muitos animais que têm linguagem criativa. Só nós é que cooperamos, também não é verdade. Só nós é que brincamos. Bem, só nós é que brincamos, então é ridículo, porque os animais brincam imenso, não é? A minha cadela, por exemplo, uma das coisas que me ensina todos os dias é a alegria. Ela brinca imenso, é super divertida. Hum, mas a arte, e eu acho que há outros animais, acho não, tenho a certeza, e já há investigações sobre isso, há vários animais que criam arte. Nós criamos mais, se calhar um bocadinho mais. E isso é algo gratuito, digamos assim, é este prazer gratuito, é nós sairmos fora do mercado, sairmos fora do preço, do utilitarismo, das vantagens, do domínio, das hierarquias e estarmos num lugar de maior amplitude, mesmo. Eu acho que isso começa por nos permitirmos a nós próprios darmos esse espaço, esse passo, eh, para um lugar de integração, um lugar em que nós possamos acolher o mundo, nos possamos sentir em casa, dentro do corpo e em comunhão com os outros. Eu viajei muito sozinha pelo mundo, por circunstâncias pessoais, e fiz várias viagens só para viajar, não é? Sem ser para ir a um congresso, também viajei muito assim, depois ficava sempre um lugar, mas pronto, só viagem por viagem. E o que eu encontrei, enquanto uma mulher sozinha a viajar, foi que somos todos iguais. Antes de mais, não é? Além das nossas diferenças contextuais, que são muito importantes, claro, eu não estou a desvalorizar isso. Aliás, eu faço estudos de género, não é? Portanto, eu tenho bem consciência disso. Mas além disso, nós somos todos humanos. O ser humano tem um denominador comum, que é a vulnerabilidade, que é a necessidade de toque, a necessidade de amor, a necessidade de reconhecimento, de alegria partilhada, de assombro, de criar beleza, de viver em beleza. Os nativos americanos têm uma oração lindíssima que é que eu possa caminhar em beleza, eh, e a oração vai sempre repetindo, e é sempre em beleza, em beleza, em beleza. Então é isso, não é? O que é o belo? É algo que nos faz abrir o coração, é algo que nos faz reconhecer Deus. A quem nós podemos chamar Deus, a deusa, a inteligência universal, a sabedoria, a sabedoria maior, o amor, Pachamama, o grande canguru dos óculos dourados, podemos lhe chamar o que quisermos, não é? Mas é esse ser que é puro amor e que é pura criatividade, que se realiza através de cada um de nós sendo criativos, não é? Eu acho que cada um de nós está a realizar Deus na nossa criatividade, na nossa expressão singular, única e ao mesmo tempo universal. Porque de facto, tu vais ou para
o sítio mais longínquo da Patagónia ou para, sei lá, para Pequim, que é uma cidade profundamente tecnológica e em que ninguém fala inglês. E as pessoas, é o olhar, não é? Ou para o Laos, ou para o Vietnã, ou onde seja. Há aqui alguma coisa que eu acho que está, enquanto terapeuta, centrada no chakra do coração, no centro energético do coração, né? Que está aqui meio que atrás e à frente, hum, que é aquilo que faz a ligação entre os centros superiores e os centros mais terrenos, digamos assim, ligados à sobrevivência, e que é o centro da compaixão, e é o centro do amor, e o amor é algo muito misterioso. Então eu também, no fundo, eu falo imenso e adoro falar, como se vê, mas acho que há cada vez mais em mim uma rendição ao mistério. E a minha oração maior é algo que é extraordinário, porque eu lembro-me de estar na missa, naquele colégio interno terrível, onde eu passei a minha adolescência, dos 10 aos 18, hum, e, e ouvir aquela oração, aquela parte da Bíblia da Anunciação, quando o anjo vai ter com Maria e ela diz qualquer coisa como, ok, tipo, pronto, venha. E, e essa frase de Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, para mim foi uma violência incrível, um choque. Eu tinha 12 anos ou por aí, e fui ter com o padre no fim e disse: Desculpe, mas o que é isso? Então, mas como é que a tua vontade? Então, mas eu não tenho vontade. E hoje essa é a minha oração, é Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, porque a vossa, este V maiúsculo, é a nossa, é a minha, é a vontade do meu eu superior, da minha alma, do meu espírito, não é? Como lhe queiramos chamar. Hum, e é isso, é isso que eu pretendo fazer, sabes? Servir o propósito mais elevado da minha alma nesta encarnação. Eu acho que isso é a cura. Isso é a cura de todos. E o propósito mais elevado da tua alma, sorrires enquanto lavas uma sanita, não é? É também a aceitação, não é? Que é uma qualidade muito pouco desejada. Eu tenho dos 12 óleos, um deles chama-se Accept. É aquele que eu vendo menos. Porque ninguém quer aceitar nada. As pessoas querem que as coisas sejam. Pronto, as pessoas, não é? Eu quero. Mas como te disse, por exemplo, o facto de eu ter aceitado e de ter gingado, de ter dançado à volta dos desafios da minha vida, foi isso que me permitiu ir desenvolvendo mil e uma coisas, não é? Que eu nem imaginaria ser possível. Porque se naquele período mais rígido da academia, etc., me dissessem daqui a um ano tu estás a fazer terapia energética e coisas invisíveis que eu, tipo, desculpa, estás louco. E de repente esse é um dos meus grandes caminhos, não é? Do invisível, Então, olha, é isso, os mistérios. Grato, Diana, grato por teres aceito vir conversar, vires-te mostrar, abrires o livro, falar sobre o resgate da nossa humanidade, nós encontrarmos esse divino dentro de nós, que é a libertação nossa do ser humano, da condição humana. Que bonito ouvir-te falar disso e de estares ao serviço, dessa condição do divino, e desta expressão que é o divino a partir do nosso coração. Sim, da Também fico. sacralidade, não é? De tudo Isso, ser sagrado e isso. também da importância de nós reconhecermos o nosso lugar face aos instrumentos que fomos criando, não é? Não sei, eu acho que a inteligência artificial, nós estamos aqui numa charneira, não é? Muito delicada. E então ok, uma faca em si não é uma coisa má. Eu adoro facas afiadas quando estou a cozinhar. Facas Hum, rombas é um inferno para quem gosta de cozinhar, hum, mas depende daquilo para a qual tu vais utilizar. O mesmo é a inteligência artificial. Nós estamos aqui através de uma tecnologia incrível que nos depois vai permitir congelar, digamos assim, e transmitir, preservar e partilhar com outras pessoas.
Mas como é que nós usamos a tecnologia ou até que ponto é que somos usados por ela? Eu acho que isso é uma questão importante, não é? Como falas da humanidade, como ser humano, como é que nós agora podemos ser humanos nesta altura, e ser humanos a todos os níveis, não é? Eu acho que o nosso país, por exemplo, quando pensamos, hum, no que se tem vindo a passar na gentrificação do centro das nossas cidades, de Lisboa, que eu conheço melhor, ou do Porto, das pessoas serem expulsas do centro da cidade, dos preços habitacionais estarem absolutamente inflacionados. hum, isso é fruto de uma ganância também enorme, não é? E é incrível, eu acho muito curioso. Nós percebemos disso, mas depois herdamos aquele T0 bafiento do nosso tio e vamos alugá-lo a 2000 euros. Sim, Quer dizer, coerência, não é? Eu acho que a cura também tem a ver com a coerência interna, com valores que têm de estar além do lucro, além do interesse próprio, que implicam eventualmente sacrifício, não é? Que implicam talvez, por exemplo, eu estar aqui com esta mantinha maravilhosa que a minha mãe tricotou para mim. Eu acho isto um milagre, porque eu não tenho jeito nenhum para tricotar, nem para coisas com agulhas, até tenho medo. Hum, e podia estar com aquecimento, não é? Eu, por exemplo, reutilizo a água dos duches e inclusive é de lavar a louça, que não tenho máquina de lavar a louça, e ponho em dois baldes ali e utilizo para a sanita. Eu acho que há tantas coisas pequenas que nós podemos fazer para criar coerência, e eu acho que a saúde é tudo isso, não é? Nós irmos criando coerência na nossa vida cada vez mais e termos noção de que somos muito pequenos. Temos o universo todo dentro de nós, mas também somos ínfimos. E então, lá está, como os nativos americanos também diziam, e eu refiro mais a eles, porque é a cultura a que eu tenho mais acesso, porque eu sou especialista em literatura e cultura norte-americana dos Estados Unidos da América. Ui. Como eles diziam, quando se toma uma decisão, nós tomamos uma decisão pensando na sétima geração, não é? E nós tomamos decisões a pensar, nem é sequer nos nossos filhos, é em nós, não no é? É próximo só em ciclo mim. eleitoral, no próximo ciclo eleitoral, muitas vezes. Exato. Então é incrível, não é? Como nós de facto temos que voltar a ser um bocado mais águias, não é? Como as águias, mais elevados. E mais elevado pode ser, sei lá. É a humildade de limpar o chão com atenção, com amor, fazer as coisas com amor, não é? Eu acho Hum, que é este amor também por nós, pelo respeito, pelos outros. A gentileza, eu acho que a gentileza para mim é assim uma das coisas mais incríveis e que está tanto a perder, não é? Que ser gentil com o outro. Dar o lugar no autocarro à senhora de idade, ou tantas coisas, não é? É que nós, quando começamos a pensar, é. Então, tu, imagino como pai, esses desafios são muito presentes no teu cotidiano, não é? De ver os teus filhos a crescer de os educares e de os acolheres também como mestres, que são sempre. Enfim, é isso. Grato, Diana, grato por teres feito grata, esta Marco, viagem comigo. E até grata. já. Até já.